Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só, o professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, de uma nova pesquisa que foi divulgada nesta madrugada pela Data Trends, Instituto Data Trends, tá certo? Que mostra, presta atenção, na espontânea, o prefeito Rodrigo Pinheiro e candidato à reeleição do PSDB com 41%. O ex-prefeito José Queiroz do PDT tem 30%. Armandinho do Solidariedade e Fernando Rodolfo aparecem com 2%, tá? Fernando Rodolfo do PL. E a Michele Santos do PSOL e a Maria Santos do Unidade Popular, 1%. Não sabem ou não responderam, 23%, tá certo? Isso aí são os números da espontânea, vocês sabem, né? Espontânea é quando o entrevistado pergunta assim, em quem você vota? Aí diz o primeiro que vem à cabeça, tá bom? Aí já coloca, o primeiro que veio foi Rodrigo, foi o José Queiroz, Armandinho, Fernando Rodolfo, Michele, Maria Santos, enfim. Aí eles anotam. Na estimulada, que é quando o entrevistador dá os nomes, olha, você tem A, B, C, D, E, F, G. Aí você escolhe um. O prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro do PSDB, aparece com 45%. Zé Queiroz do PDT vem logo em seguida com 37%. Armandinho do Solidariedade, 3%. Fernando Rodolfo do PL, 2%. Michele Santos e Maria Santos, Michele Santos do PSOL e Maria Santos do Unidade Popular, 1%. Brancos e nulos, 5%. Não sabem ou não responderam, 6%. Ainda de acordo com a pesquisa Instituto Data Trends, divulgada nesta madrugada, o candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro do PSDB, tem 50% dos votos válidos. Zé Queiroz tem 41%. Zé Queiroz do PDT. Armandinho do Solidariedade, 3%, juntamente com Fernando Rodolfo do PL. Michele Santos do PSOL, 2%. E Maria Santos do Unidade Popular, 1%. Olha, 2% disseram que votariam com certeza em Armandinho. 6% disseram que poderiam votar. Não votaria de jeito nenhum, 77%. Não conhece o suficiente, 11%. Não sabem ou não responderam, 4%. Isso em relação ao Armandinho, seu potencial de voto, tá, gente? Potencial de voto de Fernando Rodolfo do PL. 3% disseram que votariam com certeza. 13% disseram que poderia votar. 74% disseram que não votariam de jeito nenhum. 5% não conhecem o suficiente e 5% também disseram que não sabe ou não respondeu. Maria Santos, do Unidade Popular, 1% disse que votaria com certeza. 2% poderia votar. 71% não votaria de jeito nenhum. 22% não conhece o suficiente, não sabe ou não respondeu, 4%. Vamos lá pro próximo, Michele Santos, do PSOL. Olha, 1% disse que votaria com certeza. 4% poderia votar. 69% não votaria de jeito nenhum. 22% não conhece o suficiente e 4% não sabe ou não respondeu. A gente está trazendo aqui os números do Instituto Data Trends, tá? Para prefeito de Caruaru, divulgados nesta madrugada. Rodrigo Pinheiro do PSDB, potencial de voto, 44% afirmaram que votaria com certeza. 14% poderia votar. 39% não votaria de jeito nenhum. 1% não conhece o suficiente e 2% não sabe ou não respondeu. José Queiroz, do PDT,
35% votaria com certeza, isso no potencial de voto. 12% poderia votar. 49% disse que não votaria de jeito nenhum. 1% não conhece o suficiente e 3% não sabe ou não respondeu. Na expectativa de vitória, tá certo, Rodrigo Pinheiro aparece com 53%, Rodrigo Pinheiro do PSDB, Zé Queiroz do PDT 46% e Fernando Rodolfo do PL 1%. Os candidatos Michele Santos do PSOL, Armandinho do Solidariedade e Maria Santos do Unidade Popular não pontuaram. Na avaliação da gestão municipal do prefeito Rodrigo Pinheiro e candidato à reeleição, 59% aprova a gestão municipal, 37% desaprova e 4% não sabe ou não respondeu. Esses foram os números da pesquisa Datatrends, tá? Para o prefeito aqui de Caruaru, que foram divulgados nesta madrugada, tá bom? O número do registro é PE 03366/2024. Foram 600 pessoas entrevistadas, um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram realizadas entre os dias 11 e 12 de setembro. E esses números que eu trouxe aqui para você é o comentário do professor Marco Aurélio Freire. Mais uma análise, agora em uma nova pesquisa de um novo instituto, tá bom? Bom dia, professor! Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café, Forró e Política. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, tivemos mais uma pesquisa para a Prefeitura de Caruaru, desta vez do Instituto Datatrends. Resultados são os seguintes. Na pesquisa estimulada, Rodrigo Pinheiro chega a 45% dos votos. Queiroz tem 37%. Armandinho tem 3%. Fernando Rodolfo 2%. Michele Santos do PSOL 1% e Maria Santos do UP também tem 1 ponto. Quando a gente olha para os votos válidos, né, essa pesquisa estimulada transformada em votos válidos, o resultado é que Rodrigo Pinheiro atingiria a metade dos votos, ou seja, 50%. Zé Queiroz 41% vem em seguida, o Armandinho do Solidariedade 3%, Fernando Rodolfo do PL também 3%, a Michele Santos 2% e a Maria Santos 1 ponto. Olhando melhor para dentro da pesquisa, e aí entrando nos números da pesquisa espontânea, que é aquele momento no qual o entrevistado não diz, o entrevistador não diz ao entrevistado quem é que está, né, na disputa, e aí a pessoa acaba tendo de lembrar o nome por ela mesma. Nesse levantamento, o Rodrigo Pinheiro chega a 41% dos votos e Queiroz a 30%. O Armandinho faz 2%, Fernando Rodolfo 2% e 1% da Michele Santos. Uma coisa importante é que no levantamento espontâneo, o número de indecisos, ou que não sabem, não responderam, chega a 23% do eleitorado, ou seja, praticamente 1/4 do eleitorado não decidiu, por isso que não sabe dizer o nome ele espontaneamente. Agora, vamos aqui a pensar algumas questões. Em geral, você precisa ter muito cuidado ao fazer comparação de pesquisas, porque as pesquisas têm metodologia diferentes, a análise de dados é diferente, o tratamento dos dados também é diferente e também a amostra costuma ter algumas variações. Por isso que não dá para pegar uma pesquisa automaticamente e jogar contra outra ou em cima de outra e tentar ver o resultado. Mas é possível avaliarmos as tendências das pesquisas, e isso sim você pode fazer com o agregador de pesquisas, olhando a tendência, ou seja, às vezes uma pesquisa indica uma subida de alguém, a descida de outro, e as outras pesquisas acompanham, e aí a gente tem alguma segurança para afirmar que o retrato daquele momento vem numa tendência. Pois é, pensando exatamente por esse viés, ou seja, dessa forma,
A pesquisa Data Trends agora ela foi um pouco diferente. Se a gente olhar o conjunto das outras pesquisas, as tendências eram outras, ou seja, a Data Trends pode estar inaugurando e identificando uma nova situação na campanha aqui de Caruaru. Primeiro porque nenhuma pesquisa dos institutos como o IPESP, o próprio Opinião, o Datafolha, o Real Time Big Data tinham cravado a possibilidade de um primeiro turno, como é nesse caso agora, porque o Rodrigo Pinheiro tem 50% dos votos válidos, ou seja, está ali no limite da vitória em primeiro turno. Isso não tinha ocorrido ainda nas outras pesquisas. Outra coisa também é a situação de Fernando Rodolfo, que em várias pesquisas ele vinha ali com 5 pontos, 6 pontos, em muitas delas 6,7 e até 7 pontos. Só para dar um exemplo, na opinião de ontem, o Fernando Rodolfo tinha 6,7. Mas, como eu disse, a gente não vai comparar uma pesquisa com a outra. Porém, a tendência de várias pesquisas até ontem era que o Fernando Rodolfo vinha subindo, né, nos levantamentos dentro de cada instituto, justamente provavelmente pela associação com o Bolsonaro. Mas nessa pesquisa de agora, do Data Trend, o Fernando Rodolfo surpreende negativamente. Ele aparece com 3% ali empatado com o Armandinho. Inclusive também na espontânea, né, tem só 2 pontos. Enfim, isso aqui é uma mudança na tendência. E poderia explicar o seguinte: em vez de o Fernando Rodolfo crescer com o volume de campanha, poderia estar agora diminuindo. E aí poderia ocorrer do seu eleitor estar buscando uma outra campanha, muito provavelmente a campanha de Rodrigo Pinheiro. Esse é um fenômeno possível, pode ocorrer sem dúvida nenhuma, mas é o seguinte: para a gente entender, né, se essa é a tendência mesmo, o que é que a gente vai precisar? Vamos precisar de outras pesquisas que virão. E aí é interessante, porque nesse caso, as pesquisas podem pegar a tendência do Data Trends e confirmá-la, né, ou voltar para a tendência anterior, né, onde o Fernando Rodolfo, por exemplo, estava subindo, o prefeito também subia, mas o Zé Queiroz o acompanhava. Nesse caso aqui, dessa pesquisa, ela foi muito mais confortável, digamos assim, para o prefeito e para a sua campanha. Então, é interessante que as emoções aqui na campanha de Caruaru não vão faltar. Ao longo do tempo teremos mais pesquisas e, consequentemente, mais análises. E eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser.